Olá, começa agora a terceira e última parte do especial que a nossa TV Assembleia Legislativa fez sobre o Festival Internacional de Teatros de Bonecos. Estão no Festival de Canela bonecos de muitos lugares do mundo e bonecos de várias técnicas. Bonecos de luva, bonecos de manipulação direta e alguns bonecos são marionetas, como eu, bonecos de fios. Nesse 20º Festival Internacional de Teatro de Bonecos, com tantas e tantas pessoas, com tantos países participando, mas também com tantos estados brasileiros aqui juntamente conosco, e eu me sinto muito feliz por poder estar participando deste momento mágico, né? Porque Canela está procurando fazer a sua parte, nós fazendo a nossa parte, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento da nossa região das Hortênsias, mas principalmente nós estamos contribuindo para o desenvolvimento através do turismo, da cultura, do estado do Rio Grande do Sul. É um prazer estar com o senhor aqui e eu queria saber um pouco da importância desse festival para o turismo. Olha, esse festival foi muito comentado em toda a imprensa, né? E eu realmente não conhecia esse festival. Fiz questão de vir conhecer e estou achando fora de série realmente o festival, que deve ser seguido por muitos e deve ser exemplo, eu acho, para toda essa região que queira fazer bons eventos. E lógico, nós que fizemos parte de uma célula da nação também, mostrando que aqui nesse cantinho da Serra Gaúcha, aqui na região das Hortênsias, a nossa cidade de Canela pensa em cultura permanentemente. Existe um trabalho permanente em Canela hoje, existe um movimento dos bonequeiros mirins que trabalham o ano todo na formação de crianças e jovens e pré-adolescentes na arte do teatro de bonecos. E agora nós passamos a ter um ponto de cultura, que é um projeto do governo federal, e o nome desse ponto de cultura é Bonecos Canela, então ele se mescla com o festival, no sentido de que exista um resíduo cultural, que o evento na verdade acontece, tem esse ápice, mas depois durante todo o ano ele se sustenta na comunidade com esse trabalho de base com crianças e jovens. E é isso, acho que faz o diferencial, e não é por acaso que nós estamos sendo inseridos aí na mídia nacional a todo momento, pelas ações de conduta também numa cidade que procura preservar o seu meio ambiente e crescer autossustentável. E os eventos culturais têm nos dito que realmente o caminho é esse, e estamos aí trabalhando muito forte para poder continuar também sendo essa cidade maravilhosa para nós morarmos, porque se ela for maravilhosa para nós, ela vai ser muito melhor ainda para aquelas pessoas que vêm aqui nos visitar. Nessa última parte do nosso especial, a gente vai ter um apanhado dos melhores momentos e conhecer também a história do Teatro Infantil de Marionetes, fundado pela artista plástica Dona Odila de Sena, aqui em Porto Alegre, e que foi a grande homenageada desse festival. Também no programa de hoje, o Prêmio Assembleia Legislativa. Quem foram os vencedores?
E a homenageada desse festival foi a artista plástica e professora de artes, Dona Odila Cardoso de Sena, falecida em dezembro passado. Ela que foi a fundadora do TIM, Teatro de Marionetes, em Porto Alegre, no ano de 1954. Grupo formado por uma família na melhor tradição de teatro de bonecos e tido hoje como o mais antigo da América Latina em atividade ininterrupta. Neste ano, uma pessoa que foi muito especial para todos nós. Uma grande professora. Ela nos guiou. Nós chegamos até aqui hoje, também trazidos pelas mãos da senhora Odila Cardoso de Sena. Eu conversei com Antônio Carlos de Sena, diretor do grupo, um mestre. Formado em artes cênicas pela URGS, ele foi por 2 vezes presidente da Associação Gaúcha e também da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. Um homem que leva literalmente a vida na ponta dos dedos. A gente está aqui com o Sena, uma lenda viva do teatro de marionete, e eu quero saber um pouco dessa história do TIM, do Teatro Infantil de Marionetes. O TIM é um grupo de teatro de animação, de bonecos de fio, e foi criado, fundado pela minha mãe, Odila Sena, há 54 anos em Porto Alegre. Ela confeccionou todos os bonecos, criou e confeccionou. Assim, ela era uma autodidata, embora fosse uma professora de artes, mas não havia informação nenhuma sobre teatro de boneco. Então ela foi uma autodidata, embora fosse uma artista plástica também. Então ela criou e confeccionou alguns desses bonecos que estão aqui nessa exposição e criou um total de 85 bonecos. E logo os filhos se encantaram com aquela coisa que ela fez com a intenção de principalmente usar na sua escola. Mas os filhos e os amigos dos filhos, eu era o mais velho dos 5 filhos, e logo assumimos o teatro esse nosso que chamava Teatro Infantil de Marionetes, e começamos a querer levar para fora, e levar para teatros, clubes, e logo inventamos, né, eu era muito jovem, e inventamos de viajar, e fomos para São Paulo, trabalhamos em televisão lá, assim, sem ter nunca visto televisão na vida, porque em Porto Alegre não existia ainda. Voltamos e começamos a trabalhar também em televisão, na TV Piratini, em 1960, logo que ela foi inaugurada, sem videotape, tudo. Tínhamos a obrigação de montar uma peça por semana, que é um trabalho incrível, né? Isso durou 2 anos, e depois o nosso mestre de cerimônias ficou apresentando programas nas outras televisões também, Gaúcha, Difusora, emissoras da época, né? E logo começamos a fazer temporadas fora do estado, e viajamos por várias cidades do Brasil. Começamos a participar de festivais, né, de teatro de bonecos no Brasil e fora do Brasil também. Fomos também para o Uruguai, Argentina, já fomos agora ultimamente para a Europa. Quer dizer, é uma experiência extraordinária. Porque eu sou, além de ser bonequeiro do TIM, eu sou uma pessoa que foi assim, muito ligado ao movimento bonequeiro. Porque eu fui 2 vezes presidente da Associação Gaúcha, que é uma coisa bem forte, considerar que a nossa profissão é tão... e da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos também. Então, e eu fui durante os 11 primeiros anos um dos coordenadores, junto com o pessoal de Canela, desse festival aqui de Canela. E aqui nós tínhamos, e continua havendo, nós tínhamos um contato muito grande com bonequeiros de todo o Brasil, de todo o mundo, né? Canela se transformou nos festivais mais importantes do mundo. Então aqueles grandes grupos, os grandes artistas geniais como o Hugo Inês e o Jorge que estão aqui, vinham e estão voltando. Então isso foi de uma riqueza extraordinária. E nós continuamos sendo o grupo Teatro de Bonecos de Fios brasileiros mais antigo da América Latina, sem nunca ter interrompido o trabalho, entende? Bacana. Me fala um pouco da origem dessa técnica de marionete de fios. A técnica de fios era uma técnica marcadamente europeia, sabe? Por exemplo, a minha mãe, ela se inspirou, porque ela foi como espectadora assistir a um grupo de bonecos de fios muito conhecido na época, italiano, chama Piccoli di Podreca, que se apresentou em Porto Alegre. E ela foi ver, e eu estava junto, criança, e ela ficou muito impressionada, que realmente era um grupo assim, que tinha uma técnica muito avançada. Mas eles eram mais ou menos esse tipo do que nós somos, guardadas as devidas proporções, né? Ou seja, a gente trabalha muito com números de variedades, é um cantor maluco,
números de circo, além de também fazermos pequenas peças no espetáculo. Então ela saiu dali fazendo, né, como todo brasileiro, né? E resultou nessa obra de construção e de confecção que ela fez e que está aqui, são inteiros, funcionam até hoje. É uma coisa assim muito impressionante, que isso partiu de uma pessoa que era autodidata e descobriu materiais, inventou maneiras de manipular algumas coisas, entende? É um desenho da minha mãe, e esse desenho tem 54 anos, onde ela começou a... Como é que eu vou fazer o corpo, o esqueleto, porque ela não tinha essa informação. Então ela desenhou isso aqui, que digamos assim é um rascunho, e logo partiu para a construção do esqueleto, digamos, tá? Que é arame, com articulações aqui de couro, mas como ela não tinha conhecimento, esse é um boneco que não tinha travas, os pés, ou seja, é um boneco que até hoje eles são muito difíceis para o manipulador, porque ele tem uma construção, digamos assim, primitiva, tá? E depois aquilo ali é uma cabeça, é uma massa que ela inventou não, mas em boneco isso nunca foi usado. É uma mistura de serragem fina, que sai daquela máquina que lixa o assoalho de madeira, misturada com um grude feito em casa, e ainda misturado com uma substância para evitar que os insetos comessem a peça. Chama bórax. E tanto que os bonecos estão inteiros até hoje. E depois o esqueleto era coberto, aquele esqueleto de arame que nós vimos, era coberto com algodão e meia. Então o esqueleto tomava a forma, não é, de um corpo que ela queria construir. A cabeça, depois de pintada, era juntada ao corpo e depois vinha a roupa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alceu Moreira, entregou o prêmio aos vencedores. Presidente, a importância desse prêmio Assembleia para o Teatro de Bonecos aqui de Canela. Olha, partindo do Teatro de Boneco, uma obra como essa é uma obra gigantesca, né? Envolve pessoas de todo o mundo, cada ano ele cresce mais. É uma manifestação cultural certamente das mais genuínas, mais criativas. A possibilidade de animar e dar vida, personalidade a um boneco durante o teatro é algo magnífico. A possibilidade de contar as coisas mais simples com alma leve, fazer as pessoas sorrir de coisas simplíssimas, porque é o desenho e a expressão do boneco. Nós achamos que o Parlamento Gaúcho tinha que estar presente nisso, tinha que incentivar essa cultura. Isso, na verdade, é um turismo cultural para Canela, é a possibilidade do Rio Grande do Sul contar um pouco das suas coisas, trazer muita gente para cá, e, portanto, nós ficamos muito felizes em poder estar participando na condição de patrocinador e pegar o recurso que é público, que é de todos nós, para investir em algo tão importante para a manifestação cultural do nosso Estado. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. O vencedor do Prêmio Assembleia para espetáculo em teatro, escolhido pelo voto popular, foi a dupla de artistas peruanos, Hugo e Inês, com Contos Pequenos. Acoplando objetos a diversas partes do corpo, eles criam bonecos extremamente divertidos e visualmente surpreendentes. A importância desse prêmio da Assembleia pro Teatro de Bonecos. Bueno, yo creo que es una manera de festejar el trabajo y el esfuerzo que ha hecho todo el equipo, el que organiza, el que hace espectáculo y que ha logrado en todos estos años a convocar un público. Y para nosotros es un premio muy especial porque no es primera vez que venimos acá. Somos los viejos visitantes y la gente ya nos reconoce y es segunda vez que nos han otorgado este premio. Entonces ha sido una emoción realmente grande y lo que he podido ver es un público que ya es estable, pero también que está creciendo, porque cada vez hay más gente, hay colas más largas para conseguir tickets y creo que todo esto es un indicio de que el festival está yendo muy fuerte. Sí, claro. Creo que los premios también son un incentivo, ¿no?, para los titiriteros que ya se esfuerzan mucho para hacer nuevas producciones y lógicamente nos da una motivación más grande para continuar adelante haciendo obras lindas para la gente.
Obrigado, parabéns. Sabe o Circo de Pulga, lembra? Pois é, também tinha na 20ª edição do Bonecos Canela. E foi exatamente ele o vencedor do Prêmio Assembleia para apresentação de rua, também escolhido pelo voto popular. O catarinense Márcio Correia, do grupo Legião de Palhaços, fala sobre a alegria de receber o Prêmio Assembleia. A importância desse Prêmio Assembleia para o teatro de bonecos e para o teatro de bonecos de rua. Olha, primeiro é muito especial para mim, né? Assim, eu trabalho já há quase 20 anos com teatro e esse foi talvez um dos prêmios mais importantes para mim, assim, que eu tenha conquistado. E sendo um prêmio que se dá a alguém que trabalha na rua, né? Passando o chapéu na rua para uns turistas, isso é fantástico porque praticamente é a história do artista, né? Que sempre pôde arrecadar dinheiro, o seu ganha-pão na rua, né? Essa é a trajetória inicial de qualquer artista, né? Ralando, né? Vamos dizer assim, né? Então é um prêmio muito especial mesmo. Uma curiosidade minha, é muito difícil adestrar pulgas? É difícil, é bem difícil. Primeiro que você tem que ter uma imaginação boa, né? A gente vai mostrar agora durante essa entrevista, então, o público da praça se dividindo na hora que a pulga voa. Aquilo ali, na verdade, leva um tempo até descobrir certas coisas que você pode fazer com que funcionam com um espetáculo ou não, né? Mas, assim, a resposta aqui em Canela tem sido maravilhosa, assim, tem sido o grande termômetro do meu trabalho, foi Canela, tá fazendo esse trabalho na rua, né? Tem ganho bastante, não só dinheiro, mas reconhecimento aqui em Canela. Então, para mim, é de extrema importância estar participando de um festival como esse, né? Quanto tempo tu trabalha já com teatro e com teatro de boneco especificamente? Com teatro mesmo eu trabalho desde 90, né? Aí em 98 eu criei esse trabalho do Circo de Pulga e então comecei a trabalhar solo, né? A partir do ano 2000 comecei a trabalhar solo. Então há 8 anos que eu trabalho só com o Circo de Pulga, no caso, né? Estou na estrada, né, digamos assim. É isso que eu ia perguntar, um circo itinerante, visita várias cidades. Na verdade, assim, a primeira vez que eu saí de Santa Catarina eu vim a Canela, né? Eu nunca saí para ir para Paraná, São Paulo. Em julho eu estou indo para Ribeirão Preto, no festival lá, então é a primeira vez que eu estou saindo para o norte, no caso, né? Então, no Brasil não se conhece esse trabalho ainda, né? E o que eu tenho notícia é que eu sou a única pessoa que faz esse tipo de trabalho no país, né? Então, eu gostaria muito de estar podendo apresentar cada vez mais, né? Acho que para mim seria importante. Era isso, você pôde ver que o Festival de Teatro de Bonecos de Canela é realmente uma referência internacional. Então te agenda que o ano que vem tem mais. Até lá!